Olá, meus alunos, vamos dar início nossa aula de História, vendo aí a revisão para a nossa prova da terceira unidade, a vinda da família real para o Brasil e independência do Brasil. Esses dois assuntos nós vamos estudar hoje. Então, começando aí com a vinda da família real para o Brasil, vocês têm a imagem aí de Napoleão Bonaparte, um homem aí sobre o cavalo, né, bem imponente. Ele mesmo aí, devido ao bloqueio continental, né, onde os países que faziam comércio com a Inglaterra não poderiam fazer mais. Por quê? Porque ele fez esse bloqueio, né, onde os países eles deveriam não ter comércio algum com a Inglaterra, apenas com ele, apenas com a França. E como Portugal devia favorizar a Inglaterra, ela ficou sem saber meio o que fazer. E o que acontece? Ela acabou continuando fazendo aí comércio com a Inglaterra. Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal. Então, com essa invasão, a família real veio para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, né? A Inglaterra pôde ajudá-la a vir para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, nessa terceira imagem, vocês viram aí a segunda imagem dos navios e a terceira aí a chegada da família real para o Brasil. E a família real chegou aqui no Brasil com cerca de 15 mil pessoas, né? Poucas pessoas. 15 mil pessoas chegaram aqui no Brasil em 1808. Chegaram então. E então, Dom João, né? Ele, o acordo que ele fez com a Inglaterra, se a Inglaterra o ajudasse, eles iriam fazer a abertura dos portos, né? Às nações amigas à Inglaterra e aí ter muitos privilégios aqui no Brasil. E então Dom João veio morar aqui no Rio de Janeiro e instalou a sede do governo. Nessa mudança, né, nesse chegada ao Brasil, houve muitas mudanças e inovações. Dentre elas, vocês estão vendo aí a criação da imprensa régia, o Banco do Brasil, o Arquivo Militar, Jardim Botânico, Fábrica de Pólvora, a instalação do Museu Dom João VI, Biblioteca Real, Academia Militar de Belas Artes, das escolas médicas e do Museu e do Arsenal da Marinha. Nessa outra imagem, vocês estão vendo aí Dona Maria e Dom João e Dom Pedro I. Mas aí com a morte aí de Dona Maria, nessa primeira imagem, em 1818, o príncipe regente, coroado, rei então, passou a ser chamado Dom João VI. Ele intitulou-se com esse nome. E nesse período, então, a economia brasileira não andava muito bem aí. Vamos ouvir mais um assunto, né? Falando sobre a independência do Brasil. Mas aí, antes disso, né, no final, em 1821, quando as guerras aí na Europa, precisamente em Portugal, acabaram cedendo, né, foram acabando, a família real precisou voltar para Portugal e então assumiu o trono português. E foi aí que ele deixou o seu filho Dom Pedro I em seu lugar aqui no Brasil, para que ele pudesse administrar. E ele disse, né, que se fosse para o Brasil, para deixar o Brasil em qualquer mão, né, numa aventura, ele preferiria deixar nas mãos do seu filho, Dom Pedro I. E aí nós vamos ver a independência do Brasil. A independência do Brasil, né, aconteceu em 7 de setembro de 1822. Quando Dom João ele voltou para Portugal, né, o filho dele permaneceu aqui no Brasil como príncipe regente. Mas aí muitas dificuldades ele acabou encontrando, né, porque Dom João levou aí todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil para Portugal. Não existindo dinheiro, a situação econômica péssima, ele teve aí que administrar, né? Administrar o Brasil com muitas dificuldades. E ele adotou aí várias medidas econômicas. Porém, com o passar do tempo, Dom João precisou que ele voltasse para também
retomar os seus estudos e um dia assumir o trono português. Mas aí as pessoas já estavam gostando da administração de Dom Pedro I. E com as indas e vindas de mandar ele voltar para Portugal, Dom Pedro decidiu, no dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, né, considerado o dia do Fico, onde ele disse, né, colocou essas palavras, né, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí nessa primeira imagem. Nessa segunda imagem que vocês estão vendo abaixo, né, antes, né, ao lado, vocês estão vendo a imagem aí da proclamação da República, da independência do Brasil, já vai misturando as bolas, da independência do Brasil, quando Dom Pedro, erguendo a espada, disse, né, independência ou morte. Dessa vez ele não voltaria mais para Portugal, ele estava decidido a ficar aqui no Brasil, assumindo então o trono brasileiro, né, o trono brasileiro, ficando aí como o primeiro regente, o primeiro imperador do Brasil. Então, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, né? Então, ele se separou, né? Na verdade, ele fez a grande separação entre Portugal e o Brasil, né? Foi pelo menos a intenção inicial. E então, erguendo, ele gritou independência ou morte. Mas ao lado, vocês estão vendo aí o hino da independência, onde Dom Pedro estava aí compondo o hino da independência do Brasil. E o Brasil estava aí livre de Portugal, entre aspas, né? Aí vocês estão vendo aí nessa outra imagem que o Brasil, então, passamos a ter um regime de governo, que é o regime monárquico. E vocês estão vendo ele no trono, né? Bem cheio de luxos. E aí, Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador brasileiro. Bem, esses aí foram os nossos assuntos, né, das páginas que vocês têm em mãos. Estudem, prestem bastante atenção. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.